Queria fazer uma passagem interessante com o que o Dr. Eduardo Sá disse. Não sei se conhecem o conto do Diabo e da Escola, de 1928, de Adolphe Ferrier, um pedagogo suíço. Ele falava esse conto que o diabo chegou à Terra e viu que cá haviam crianças felizes, em contacto com a natureza e, portanto, explorando o mundo. E ele disse, não pode ser, ponham-no dentro de casas, não façam-nas experimentar nada. E, portanto, eles engaiolaram, o diabo engaiolou as crianças. Isto em 1928, o pedagogo já falava da necessidade de nós libertarmos as crianças. E, portanto, até agora não mudámos muito, certo? Posso? Pode. Agora é seu. Pronto, hoje a minha proposta era só esta pontezinha que achei interessante sobre aquilo que o doutor falou. E hoje vou falar do processo de desenvolvimento da criança, em termos do seu desenvolvimento psicológico e da maturação cerebral. Na verdade, podemos chegar a adultos mais maduros ou menos maduros, e eu vou ajudar a compreender um bocadinho isso. Porque o cérebro não evolui espontaneamente, ele evolui através do que vive, do que sente e do que constrói. E este viver, este sentir e este construir, ele tem que acontecer numa sensação de conexão com o mundo, de pertença, de ligação, de entusiasmo e de felicidade. Porque existem áreas cerebrais, as mais pré-frontais, responsáveis pela empatia, pelo amor, pela ética, pela consciência e pela moral, que só se desenvolvem na natureza humana e na relação humana. A criança pode então chegar a adulto, mas não se tornar pessoa. E eu defino ser pessoa como exercer a individualidade dentro do sistema cultural a que se pertence, família, escola, comunidade, e ser feliz com isso. Isto é muito importante, porque na verdade temos jovens e adultos que não conseguimos definir através desta definição. Que sim, que até conseguem estar no sistema cultural, mas não serem felizes nesse sistema. Eu posso chegar a adulto com um funcionamento psicológico mais psicótico e então ter sempre receio do mundo, não me sentir compreendida com o mundo, nem sentir que o mundo me compreende, isolando-me. Ou eu posso chegar a adulto com um funcionamento psicológico mais desafiante e opositor. Eu até conheço o mundo, eu até percebo as regras, mas eu estou sempre em oposição, sempre em desafio. Não sou feliz também. Ou posso chegar a adulto com um funcionamento psicológico mais neurótico. Eu gosto das regras, eu funciono perante as regras, mas eu sinto-me sempre ansiosa com isso. E, portanto, o entusiasmo, o prazer e a experiência ativa da relação com o mundo é que é ser pessoa. Muitas crianças chegam e jovens ao consultório e, antes de eu perceber se têm uma dificuldade de aprendizagem ou de corresponder à queixa que os pais trazem, normalmente dificuldades de aprendizagem, interessa-me a mim mais perceber se a criança está numa ligação boa com o mundo. Será que ela gosta de explorar? Será que ela é investigadora? Será que ela se sente bem no meio a que pertence? Portanto, antes de perceber se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, eu tenho de perceber se ela não terá uma dificuldade em ler o mundo, em estar no mundo, em se sentir pertencente ao mundo. E a criança, quando encontra esta dificuldade em lidar com a realidade, com as regras, com os significados do mundo, aquilo que nós apresentamos à criança, seja escolar, seja de outras competências, ela vai sentindo essa dificuldade. E ela tem um bom recurso, um bom equipamento de origem, que é a fantasia. Na infância é saudável ter esse mundo semi-real, esse mundo interno. No outro dia eu neguei pão ao meu filho, 2 anos e 4 meses, e passado um bocado, ele, ok, tudo bem, passado um bocado vejo-o a ir com a mão à boca sem nada, a mastigar e a sorrir. Portanto, ele resolveu a vida dele, ele não teve o pão que eu lhe proibi, mas ele estava a comer o pão
na fantasia dele. Então a fantasia na criança serve para esta capacidade de lidar com o desconforto e de construir o real, de realizar aquilo que na verdade desejam. Isto é saudável na infância, mas o problema é quando persistimos com este único recurso ou com este único equipamento para lidar com o mundo. Vamos ver agora uma conversa entre duas crianças, porque vamos analisar hoje a conversa infantil, que é diferente, ou espera-se que seja diferente, da conversa de adulto. Vamos então ver. O Miguel diz: este comboio tem muitas carruagens. A Ana: vou fazer uma escada, diz o Miguel. Aqui em cima uma bandeira, diz a Ana. Vou pintar a casa de azul. O Miguel: não posso vir tarde, tenho futebol. E a Ana diz: olha a minha chaminé torta, e ri. E o Miguel: preciso do verde. Portanto, estamos numa conversa que eles não se incomodam muito em responder ao outro, considerar o outro, mas está tudo bem entre eles. Na verdade, estão numa conversa mais egocêntrica e autocentrada, tão características desta idade. Porque só a partir dos 6 anos é que desenvolvem uma linguagem mais comunicante, porque imaginem, esta conversa entre adultos seria complicada. Então, se fosse um casal, não era possível que acontecesse desta maneira. A linguagem comunicante é muito evoluída porque significa que eu saia das minhas coisas e vá visitar as coisas do outro. Que eu deixe de sentir o meu sentir e o meu pensar para ir pensar e sentir as coisas do outro. Vamos ver então como ficaria agora o Miguel e a Ana crescem e tornam-se adultos evoluídos e comunicantes. Vamos ver como ficaria esta conversa. O Miguel diz: este comboio tem muitas carruagens. E a Ana responde: pois tem, é mesmo grande esse comboio. A Ana diz: vou fazer uma escada. E o Miguel: precisas de ajuda? O Miguel diz: aqui em cima uma bandeira. A Ana: boa ideia, fica mesmo bem. A Ana: vou pintar a casa de azul. Miguel: qual azul vais usar? O Miguel diz: não posso vir tarde, tenho futebol. E diz a Ana: e que tal jantarmos juntos? Gostava muito. Diz a Ana: olha a minha chaminé torta, e ri. E o Miguel ri também. E o Miguel diz: preciso do verde. E a Ana diz: aqui tens. E esta linguagem comunicante, que é deixar o meu eu para ir corresponder ao outro, achamos e parece fácil de ouvir, mas nós muitas vezes não somos assim. Nós ficamos no nosso registro, na nossa razão, e não saímos de nós para ir visitar o outro. Vamos ver como há alguns adultos não tão evoluídos na comunicação fariam esta conversa. Miguel: este comboio tem muitas carruagens. A Ana diz: já vi maiores. A Ana: vou fazer uma escada. Não pões elevador? Pergunta ao Miguel. Miguel: aqui em cima uma bandeira. A Ana: os comboios não têm bandeira. A Ana diz: vou pintar a casa de azul. E o Miguel: vai ficar péssimo. O Miguel diz: não posso vir tarde, tenho futebol. Diz a Ana: nem penses, não me vais fazer isso. Diz a Ana: olha a minha chaminé torta, ri. E o Miguel: sempre a mesma coisa. E o Miguel diz: preciso do verde. E a Ana: vai buscar. E, portanto, os adultos vão se estrangulando uns aos outros nas suas comunicações. E às vezes fazemos isto também com a criança e com o jovem. Não ouvimos, não partimos, não saímos de nós para visitar o outro no seu sentir e na sua emoção. Vamos agora ver alguns erros e soluções para que possamos chegar a adultos com cérebro comunicante, que ainda usa a fantasia, mas de forma positiva, e que cada um exerça a sua individualidade daquilo que gosta ou que se sente bem, num sistema de regras, sentindo-se feliz através disso. Para isso, um dos erros que estamos muito acostumados a fazer é a nossa educação, a nossa pedagogia e a nossa comunicação ser centrada na sinalização, no alerta e na instrução. Eu costumo dizer que nós somos bons a sinalizar, mas somos maus a transformar. É claro que é importante sinalizar: está errado, não podes, não é assim que se faz, faz outra vez. Portanto, o alerta é importante e a instrução também é importante. Mas como é que eu transformo um comportamento que eu já sinalizei, que eu sei que está errado? É só apontar o dedo, como é que eu posso transformar? Eu costumo dizer, agora
que o que está fora de mim e eu não consigo modificar o que está fora de mim porque está fora de mim, pois se estivesse dentro de mim, talvez eu pudesse transformar. Como eu faço para transformar um comportamento que eu estou a ver à minha frente, que eu já sinalizei, mas que eu não consigo transformar? Somente se entrar em relação. E estar em relação não é estar ao lado, não é pôr-me presente. É, na verdade, dar ao outro o poder da participação ativa no seu próprio processo de transformação, aprendizagem ou adaptação. Uma outra evidência vem da psicologia relacional, que diz que a aprendizagem acontece primeiro na relação e só depois no cérebro. E, portanto, primeiro está a acontecer ali na relação, em que, na verdade, a criança se emociona ou se envolve, quem diz criança diz adulto, se emociona e se envolve, e só depois é que essa informação vai para o cérebro. Nós só memorizamos o que sentimos. O que decide o que é que passa da memória de trabalho para a memória a longo prazo é a emoção. E, portanto, eu preciso me emocionar para aprender. Outra evidência, ela é neurológica e vem do cérebro aqui da esquerda, que é um cérebro em atividade cerebral, em que uma criança está a aprender através da relação. E o que é aprender através da relação? É dar ao outro o poder da participação ativa no seu processo de aprendizagem. O outro cérebro é um cérebro que está sob instrução, a realizar algo que foi instruído. Portanto, percebemos uma maior atividade cerebral no cérebro da esquerda e que, na verdade, estão áreas ligadas à ética, à consciência, à procura de soluções que estão associadas ao primeiro, portanto, ao cérebro da esquerda. Solução, educar pela relação, é dar ao outro, como já tinha referido, o poder de participar ativamente no seu processo de aprendizagem, desenvolvimento ou adaptação, tendo em conta a sua história, os seus significados e, inclusive, a sua fantasia. Seguimos para outro erro, que é colocar um limite isolando, afastando ou excluindo. Vai para o teu quarto, vai para aquela sala agora. Eu percebo que seja um recurso que às vezes as escolas usam porque não têm outro, mas eu queria ajudar a perceber o que é que acontece quando uma criança ou jovem fica sozinho. Tudo se resolve na presença e nada na distância. Eu não posso transformar o que não se põe presente. Na verdade, quando a criança está isolada, ela só está a ativar áreas do cérebro que não têm a ver com a consciência, com a análise do próprio comportamento ou com a ressignificação do evento, porque ela vai pensar o evento, o que aconteceu, através daquela informação que tem e não com a minha ajuda. Então, quando afasto, eu perco uma oportunidade de mediar, transformar um cérebro que estas áreas cerebrais mais pré-frontais só se ativam em relação. E, portanto, quando estou isolado, eu não tenho essa possibilidade. O melhor limite é, então, aquele que aproxima, vens aqui para o pé de mim, ficas aqui, se for uma criança. É aquele que permite transformar uma emoção, pulsão e ação em consciência, através da ressignificação do evento. Um outro erro é o aconselhamento imunólogo e em excesso. Isto é muito usual, não é? Nós damos a nossa história de vida, nós dizemos ao outro, estamos tão certos que o outro está errado, que nós gastamos imenso tempo a mostrar ao outro quanto ele não está certo. Mas a verdade é que quando eu aconselho o outro, eu transformo a mim e não ao outro. É isto que acontece. Vamos ver a evidência neurológica. O cérebro de cima é um cérebro que está a ouvir ou a ler ou a reler. O cérebro de baixo é a pessoa que está a aconselhar, está a falar ou a pensar nas palavras que vai dizer. Vamos ver se isto aqui funciona. Ok. Portanto, este cérebro tem aqui esta atividade, está a falar a palavra, não é? A pessoa que está a aconselhar. E esta atividade também aqui. Portanto, este cérebro é na parte frontal, onde está a consciência, a moral, a procura de soluções, a empatia, não é? Que é a transformação do comportamento, precisa destas áreas. Portanto, quando eu estou a aconselhar, essas áreas estão a ser ativadas em mim e não no outro. O outro que está a ouvir não tem atividade nenhuma aqui pré-frontal. Nada, zero. Portanto, eu quando estou a aconselhar, eu estou a transformar-me a mim e não ao outro. É claro que a educação implica isso, mas às vezes o que é mais importante é que eu possa fazer uma pausa, que eu silencie, que eu espere e que eu ouça o outro, que eu dê ao outro a possibilidade de falar.
Um outro erro é fazer pelo outro aquilo que compete ao outro. Vamos ver este exemplo. O meu marido deixa todos os dias a toalha do banho no chão. E eu pergunto, como isso a faz sentir? Ela diz, fico passada. Pergunto também, o que o seu marido tem a dizer sobre isso? Não sei, fico tão passada que só berro enquanto apanho a toalha do chão. Portanto, esta pessoa não está a dar a oportunidade ao outro de lhe fazer aquilo que lhe compete ou até de ouvir o que tem a dizer. Muitas vezes fazemos isto pelo outro, aquilo que compete ao outro. Colocamos muito à frente e precisamos dar um passo atrás para que seja a iniciativa do outro que promova essa mudança que nós desejamos. Portanto, dar ao outro a palavra, a vez, a ação, partir do ritmo do outro e o gasto energético tem que ser do outro. Quantas vezes ajudamos uma pessoa, demos contactos e depois verificamos que a pessoa não ligou, não fez, não foi lá. Fica estranho. Porquê? Porque não temos que nos pôr à frente nesse processo de ajuda que tem que partir do próprio. Apontar, focar somente no problema, dificuldade ou comportamento sinalizado, anda a criança ou o adulto, andamos todos focados num problema. É claro que não temos que negligenciar o problema, mas parece que a vida passa e a pessoa é olhada através daquela problemática. E isso acontece muito no registro escolar, que uma dislexia, uma hiperatividade é olhado todo o ano relativamente a medidas e perdemos a oportunidade de conhecer tantas partes daquela criança ou daquele jovem. Perdemos até a oportunidade de ouvir falar acerca disso, porque andamos tão com os relatórios, com os protocolos, as fichas de avaliação e se calhar ainda não ouvimos o aluno, perdemos a oportunidade de perceber quem ele é neste momento e o que ele sente. Então, devemos também investir num potencial positivo. Quais são as outras partes que eu não conheço porque estou tão focada na dificuldade que a criança, que o jovem ou que o adulto apresenta? Estimular o que não existe. Fazemos isto muito, nomeadamente nas primeiras idades da infância, que às vezes a criança ainda não fala ou a criança ainda não lê, e nós começamos a estimular uma área que ainda nem sequer despertou no cérebro. E não é insistindo numa coisa que a criança tem dificuldade ou que ainda nem sequer se pôs presente que eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso estimulando, vejam só, a área onde ela já é boa. Aquilo onde ela é boa, onde ela se reconhece no mundo, onde ela é feliz, é ali que eu vou fazer mais vezes. O meu filho tem dificuldades em ler, então vamos fazer outra coisa. O que é que ele é bom? Isto é estranho para os pais em consulta quando nós fazemos assim, mas eu não posso estimular o que não se põe presente e eu não posso estimular o que não existe. Por isso tem a ver um bocadinho com a neurologia e com os métodos neuropsicopedagógicos ou neuropsicológicos para intervir. Portanto, devemos usar o que sabe ou que realiza bem para depois introduzir o novo ou que ainda não despertou. Mas isto serve também para o adulto. Nós queremos introduzi-lo em alguma coisa ou que ele faça algo que nós achamos que tem que fazer pelo seu bem-estar. Nós já reconhecemos isso, mas a pessoa ainda não. Então, nós temos que realmente ouvir a pessoa e começar do ritmo da pessoa ou daquilo que ela faz bem. Os mentalismos são os conformismos. É um termo da saúde mental que nos diz que a pessoa que chega com um diagnóstico de psicose, de desafiante opositor, de hiperativo, não é? Que não vai mudar. Que é uma criança que foi sempre irrequieta ou que tratou sempre mal os professores. Esta chega com um processo assim, mas os relatórios são iguais desde o 3º ano da escola. Isto não pode ser. O mentalismo é a sensação de que a história da pessoa a condena. E isto nós temos que perceber que toda a nova relação é uma oportunidade de desenvolvimento. Aquele professor, aquela escola, aquele novo amigo, aquele namorado, aquela amizade, é uma oportunidade. E nós temos que perceber que oportunidades são essas. Portanto, toda a nova relação é uma oportunidade de desenvolvimento. Um outro erro é o seguir os protocolos. Estamos tão preocupados em seguir protocolos e, às vezes, até para preparar uma aula, para preparar uma intervenção. Chegamos ao momento e preparamos, mas a criança ou o adulto não estavam disponíveis. Aconteceu, entretanto, qualquer coisa. E esta capacidade de espontaneidade que eu acho que todos os profissionais experientes reconhecem isso e não era preciso estar a instruir,
que é o momento é que vale, quem é a criança que eu tenho ali, o que é que está a sentir naquele momento. Esqueço o protocolo que eu tinha decidido, é aquilo que está a acontecer. Para isso, obviamente, se estamos a falar de grupos, nós precisamos de grupos pequenos e, portanto, posso estar a romantizar aqui, às vezes, algumas soluções, mas elas deveriam ser feitas para grupos pequenos, por isso, turmas grandes será sempre muito difícil, vai estrangular qualquer intervenção que respeite a identidade de cada criança. Portanto, a abordagem centrada no aqui e agora, no que está a acontecer, no que estamos a viver, no que estamos a sentir. Depois, a avaliação quantitativa, que é importante, nós podemos, não é? É organizadora. Mas como é que eu vou poder saber todo o conhecimento que a criança traz se eu não posso conversar com ela durante uma avaliação? Se eu não posso percebê-la através da pessoa que ela é? Imaginemos que eu fui fazer uma ação de formação sobre o bullying e depois faço uma ficha no final, não é? As pessoas pedem para fazer, para saber como o aluno está. E o aluno respondeu a tudo bem, teve 20. Mas depois vejo-o num centro comercial a insultar um amigo, ou a bater-lhe, ou a ridicularizá-lo. Será que eu conheço esta criança ou este jovem que eu avaliei como 20? E, portanto, temos que ir um bocadinho para além disso. E, por isso, a solução poderá ser a avaliação qualitativa também. Avançamos agora para algumas premissas do desenvolvimento humano que podemos aplicar na forma como comunicamos. Não posso transformar o que não se põe presente. Não posso ir mais à frente do que o outro. O facto de termos a solução para a pessoa não significa que ela a vá usar ou mudar. Alertar não é transformar. Partimos de onde o outro está e não de onde queremos ou achamos ideal. O respeito pelo outro. Aguardamos pela iniciativa do outro. O tempo do outro pode ser diferente do meu. O que está fora de mim, por isso não pode ser transformado. Para transformar, eu tenho que reconhecer o outro, ouvir o outro e criar com ele novos significados do mundo. Esses significados não são os meus, nem são os dele. São os que derivam da e na relação. E por fim deixar que a educação não é um sistema de dogmas, é antes um ato relacional. E uma relação acontece na presença, e na presença constrói-se o amor, os limites e por fim o sentido da vida e a gratidão. Obrigada. Obrigada, Como estavam ali todos a conversar uns com os outros. Sim, obrigada, Juliana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.